Longe do povo, isolado no conforto do palácio, cercado por todo tipo de bajuladores e para uma plateia de pelegos, Lula abriu a boca. E como sempre acontece nessas horas, falou bobagem. Bobagem das grandes, uma bobagem gorda. A gente acha graça, faz meme, mas a verdade é que tudo isso é muito sério e preocupante. Lula realmente acredita na própria loucura e essa sempre foi a marca das tragédias políticas desde os tempos de, sei lá, Nero. Enquanto Lula discursa sobre a fome e revela mais um pouquinho da sua forma obtusa de pensar, pro desespero da imprensa petista, que agora vai ter que fazer acrobacias ainda mais ousadas para defender o ressocializado, os terroristas do MST retomam invasões no campo. Ainda bem que o mundo hoje é mais complexo e interligado, um mundo menos sujeito à fome causada pela estupidez localizada dos governantes. Do contrário, até eu começaria a estocar alimentos. Bom, esses são os assuntos do meu vídeo de hoje. Mas antes que entre a vinheta, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Ah, eu já aviso, hein? Hoje não vai ser possível evitar a voz do homem. Lula falou pouco, mas o que ele falou é assustador, porque revela o raciocínio primitivo que baseia as decisões de um governo de ressentimento, vingança, inveja e, principalmente, ideias ultrapassadas e trágicas. Um governo de imposturas. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Da primeira vez que eu vi isso, eu não acreditei, eu tive que voltar e voltar ao vídeo. Eu ouvi certo ou ele disse que no mundo de abundância em que vivemos, a fome é causada por aqueles que comem demais, pelos gordos, pelos glutões, pelos Flávios Dinos da vida? Foi isso mesmo que Lula disse, e é um raciocínio tão obtuso, tão primitivo, que é inacreditável que esse sujeito esteja governando 200 milhões de brasileiros no país que se orgulha de ser o celeiro do mundo, no país do agronegócio, das super safras, da riqueza que brota da terra. Lula, um fantoche de intelectuais que nunca viram um pé de soja na vida, que acham que o leite já sai da vaca para a caixinha e que anseiam por um futuro no qual nos alimentaremos de farinha de inseto. Não entende nada da cadeia produtiva que transforma a soja produzida lá no Mato Grosso em carne na sua mesa. Mas essa não foi a única bobagem de Lula nesse discurso aí. Foi só a mais caricata. Eis o que ele disse em seguida. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. Significa que alguma coisa está errada e que ele, inspirado em Stalin, Mao Tse-tung ou até em Kim Jong-un, vai consertar. É patético, mas eu repito, também é muito preocupante, porque essa mesma mentalidade tacanha foi a causadora de pelo menos duas grandes fomes durante o século XX. Duas grandes fomes que mataram milhões de pessoas. A primeira delas na Ucrânia, o famoso Holodomor, que você não encontra nos livros didáticos do PT, mas que foi real e que dizimou a vida de 10 milhões de pessoas. A segunda foi a grande fome que se abateu sobre a China depois que Mao Tse-tung teve a brilhante ideia de consertar as coisas, incentivando, por exemplo, o extermínio de pardais. Teve até canibalismo. E se tratando de China, os números nunca são muito confiáveis, mas novamente as mortes por fome estão na casa dos milhões. De volta aqui à nossa realidade tupiniquim, Lula, num momento Dilma, continuou desenvolvendo aquilo que, só com muita boa vontade mesmo, dá para chamar de raciocínio. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. Porque se tivesse dinheiro, iria muita gente querer produzir, iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários.
Um detalhe, essa estupidez toda aí foi dita num evento em que Lula anunciava a retomada da política de preços mínimos, uma interferência indevida do Estado no mercado e que, em teoria, mas só em teoria, claro, pretende proteger os produtores das super safras, isto é, da produção excessiva, que tem o potencial de derrubar os preços dos produtos agrícolas, dos alimentos. Ou seja, não faz sentido nenhum. Enquanto Lula vomita palavras aleatórias, na esperança de convencer um ou outro agricultor distraído, o braço mais violento da extrema esquerda agrária age. O MST, que passou 4 anos quietinho, amoitado, com medo de que os produtores rurais recorressem ao direito à autodefesa durante o governo Bolsonaro, já retomou as invasões no campo. E você, espectador urbano, pode não se dar conta, mas a tensão no campo é cada vez maior. Durante o chamado Carnaval Vermelho, o MST realizou invasões a propriedades no interior de São Paulo. Aí você vê só um trechinho de um vídeo da invasão e da reação a ela. Eu falei que era esse homem entrar e ia começar, ué. Falei. Vai! Vai embora, vai embora, vai embora! Vai morrer, gente! Se voltar, vai morrer! Sobre essa ação terrorista do MST, eu não ouvi nenhum ministro do STF se pronunciar. Alexandre de Moraes não mandou prender preventivamente nenhum invasor. Mas opa, espere que temos ele, o especialista em invasões Guilherme Boulos, revoltadíssimo, não com o MST, é claro. Ele está revoltado com a reação legítima dos proprietários de terra. Oi, gente. Passando aqui para denunciar um fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras por milícias. Milícias montadas por fazendeiros, muitos deles bolsonaristas. Traduzindo, os coitadinhos dos sem terra foram expulsos das terras que eles invadiram. E para Boulos isso é inaceitável, é muita cara de pau mesmo. Não satisfeito, o bando do MST promoveu também invasões a plantações de pinheiros na Bahia. Plantações cheias de tecnologia, ecologicamente corretas, voltadas para a produção de papel de uma dessas empresas cheias de lacração. Tanto que aqui vale dizer que o dono da empresa de celulose, que teve as terras invadidas pelo MST, foi um dos que assinaram aquela patuscada da Carta pela Democracia, lembram dela? A situação tá tão feia que até o isentão e antibolsonarista psicótico Chico Graziano disse que se o governo tolerar as invasões de terras em produção, vai haver uma guerra no campo. Lula será culpado dessa barbárie. Eu arriscaria dizer que Lula não só já é o culpado pela barbárie no campo, como também foi, e sempre será o grande incentivador dela, porque a luta contra a riqueza e a abundância no campo está na base do pensamento socialista. Comunistas perseguiram agricultores na União Soviética, na China, em Cuba. Por que seria diferente no Brasil? E não foi por falta de aviso, né? Afinal, Lula sempre deixou muito claro que para ele e para os intelectuais do PT, o MST é uma reunião de anjinhos, enquanto o agronegócio é coisa de fascista. Diz aí, Lula. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA e quem pagava era o governo. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo da política como uma fuga, uma espécie de passatempo para as nossas mazelas interiores. É que tem muita gente que prefere apontar o dedo para os políticos a se olhar no espelho e se ver responsável pelos próprios problemas. E, como sempre, estou aqui hoje para pedir que você assine a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você e que não passa a mão na cabeça de invasor de terra, nem xinga o agronegócio de uma atividade
fascista. Para assinar, clique no link que você encontra na descrição deste vídeo, bem como no primeiro comentário. Custa apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 2 meses. Deixe também o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até amanhã! Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.